Olá, gente. Irei falar sobre alguns antibióticos. No decorrer desse curso, eu vou falar a respeito dos outros, tá certo? Queima meu currículo, tá ok? O objetivo é conhecer alguns dos principais antibióticos, compreender o método correto de diluição e reconhecer os frascos dos antibióticos, né? Então, além de reconhecer, você tem que ter noção da diluição, né? Mas antes disso, eu vou abordar um pouquinho o que seria o bactericida e o bacteriostático. Tem antibiótico que é só bactericida, tem antibiótico que é só bacteriostático e tem antibiótico que é os dois, tá? O bactericida, ele mata a bactéria causando a lise, a quebra, tá? O bacteriostático inibe a reprodução da bactéria. A resistência natural, vezes adquirida, é que na natural ocorre independente de usar ou não o antibiótico. A bactéria não vai morrer. E já na adquirida, tá? Ocorre quando o tratamento é interrompido e as cepas restantes se tornam resistentes. Nós temos antibióticos hospitalares, tá? Que aí vai depender muito, né, também da oferta da instituição, o que muitas das vezes é o que nós temos, né? Enfim, se usa um antibiótico não dá certo, muda para outro, tá? Então, dependendo da conduta médica. O meropenem é da classe da carbapenema, certo? Então, ele é utilizado para infecções na pele, de pele, infecções do trato respiratório inferior, infecção do trato urinário, tá? Fibrose cística e septicemia, infecção generalizada. Possui apresentações de 500 miligramas em 1 grama, é bactericida por via intravenosa e a dosagem adulta é de 1,5 a 6 gramas por dia, tá? Lembrando que quando é criança, né, a dose é bem menor e querendo ou não, né, tem que se consultar a bula, gente, porque é muita coisa, tá? Então, gente, se muitas das vezes pacientes lactantes, né, e doentes renais tem que ter atenção com esse perfil de paciente, né? Então, na verdade, a diluição dele, você vai, na verdade, eu coloquei aqui diluir, mas você tem que entender que eu vou pegar o pó, tá? Que é um sólido, e vou colocar no líquido, tá? Então, eu vou reconstituir, tá? Depois que eu reconstituo, porque não é a mesma coisa, reconstituir, eu vou transformar do estado sólido por líquido. E depois que eu transformo a medicação para o estado líquido, que é injetando água destilada dentro do frasco ampola, eu vou diluir agora esses 10 ml aqui em 100 ml de soro, tá? Eu vou injetar esses 10 ml em 100 de soro, tá? Sobre a questão de realizar em bolos, tá? Que é a medicação da seringa, tá? A medicação está muito concentrada, podendo causar danos ao paciente. Então, sempre é de se conversar com o médico sobre a questão em bolos, tá? Por mais que tenha na bula, nós não fazemos em bolo antibiótico, né? Alguns locais eu conheço gente que faz em bolos, mas é porque não conhece, ou enfim, não sei, não conhece o que seria uma flebite química, tá? Causada por medicação. Então, existem flebites, assim, horrorizantes, entendeu? Então, o paciente, ele pode processar por ter causado flebite nele, inflamação da veia, tá? Podendo ser até infeccionar abrir, tá? A gente utiliza muito o soro fisiológico, pouco se usa o ringer. A gente até, em algumas situações, já viu usar o ringue, mas ele é incompatível com muitas medicações. Então, o de rotina a nível hospitalar, não se preocupe, é o fisiológico. Claro que tem algumas drogas vasoativas que a gente vai ver lá na frente, que eles têm mais afinidade também pelo glicosato. Eu aconselho a fazer em média de 30 minutos, pelo menos. Eu acho que 15 minutos ainda é muito rápido. Entre 30 minutos, tá? A média ideal. Na prática, use preferencialmente a diluição em 100 ml de soro, pois em bolos pode ocorrer flebite. Os frascos de meropenem, dependendo do fabricante, ok? A cefepima, classe da cefalosporina, utilizado para infecções de pele, infecção do trato respiratório inferior, infecção do trato urinário, infecção ginecológica e septicemia. Possui apresentações de 1 grama e 2 gramas, tá? Possui ação bactericida,
tem na via intravenosa e intramuscular. A dosagem terapêutica em adultos é 2 gramas a 6 gramas por dia. Pacientes renais retiram a cefepima através da HD. Então, é o ideal o aprazamento desse antibiótico ser sempre após a HD, certo? O que é HD? Hemodiálise, tá? Então, se ele fizer uso da medicação e logo em seguida for para hemodiálise, toda a medicação vai ser retirada do organismo dele. Ela tem na via intramuscular, eu vou reconstituir em água destilada, né, 3 ml. O ideal é você reconstituir as medicações em água destilada, aplicar na região do glúteo, tá? E a intravenosa, eu vou reconstituir, né, em 10 ml de água destilada, aplicar em bolos 5 minutos, que eu não aconselho, ou você vai pegar esses 10 ml, né, que já transformei a medicação, reconstituir do estado sólido para o líquido, e em seguida agora eu vou, realmente esse verbo está correto, diluir em soro fisiológico a 0,9 ou glicosado ou ringue. Eu aconselho sempre ao fisiológico, tá? Em algumas situações nós vamos utilizar o soro glicosado, tá? Mas antibiótico pode diluir, eu não digo reconstituir. O que é reconstituir de novo? É o transformar do estado sólido para o líquido. Se a medicação é em pó, eu vou transformar para líquida. Então, eu reconstituo. Aí na água destilada. Quando eu vou diluir, que aí é o líquido, que a medicação já está líquida, no líquido, que é no soro fisiológico, aí sim eu estou diluindo, certo? Então, eu aconselho sempre o soro fisiológico, antibióticos, né? Uma outra que a gente ainda pode fazer no glicosado, mas padronização ao fisiológico. Relembre sempre o risco-benefício da aplicação em bolos. Eu não aconselho. Eu tiro isso por mim, que eu já vi muita flebite nos hospitais e isso não é bom para o paciente. Então, às vezes, ele fica de alta pela doença e fica internado pela flebite, entendeu? Aqui é a cefepime, tá? O frasco ampola. A benzilpenicilina potássica, tá, gente? Utilizado para infecções por estreptococos, estafilococos e pneumococos. Possui apresentações de 1 milhão e de 5 milhões. Possui ação bactericida e bacteriostática. Ela é IV ou IM, tá? Intravenosa e intramuscular. A dosagem terapêutica em adultos parte de 1 milhão a 20 milhões por dia. Então, atenção alérgicos à penicilina. Intramuscular, você vai reconstituir em 2 ml de água destilada. Aí, quando você aspira na seringa, tá certo? Ok, vai vir 2,4. Mas por quê? Vai ter uma aula que eu vou falar a respeito de alguns antibióticos que dão um maior volume, né? Então, eles têm o pó, né? O pó deles fazem volume, um volume a mais. Aplicar na região do glúteo, a intravenosa de 5 milhões, reconstituir em 5 ml de água destilada, e nessa reconstituição, quando se aspira, não vai vir mais 5, né? Vai vir 7,07, porque o pó fez volume no frasco ampola de 5 milhões de unidade internacional. Aí daí é que eu vou diluir no soro de 100, tá? Entre 1 a 2 horas para ser administrado. Caso a solução do frasco espume, aguarde até 15 minutos. Você não aspira nenhum antibiótico que tem espuma, tá? O ideal não é fazer. Mas para eu não fazer, eu demonstrei num vídeo, se eu não me engano, eu estou aspirando, reconstituindo o ceftriaxona, que é o Rocephin. Eu mostro para você como é que não faz espuma, tá? Então, o ideal não é fazer espuma nas medicações. A cefalotina, eu gosto de dar atenção especial a esse antibiótico. Olhe para cá. L de cefalotina, tá? Aqui, L de Keflin. Então, Keflin e cefalotina é a mesma coisa. Preste atenção agora. Isso é cefalotina, né? Cefazolina, Z. Kefazol. Kefazol, tá? Kefazol, tá? O cefazolina mesmo, Kefazol. Kefazol. Então, o que acontece? Z com Z. Então, cefazolina é uma coisa e cefalotina é outra, tá? Então, vamos lá. Cefalotina da classe da cefalosporina, utilizada para infecções de perióstase, meningite, infecção trato urinário, KPC e septicemia.
Possui apresentações de 1 grama, bactericida, tá? Tem na via intravenosa intramuscular, dosagem terapêutica em adultos de 500 mg a 12 gramas por dia. Pacientes renais diminui a dose para 500 mg. A intramuscular reconstitui em 5 ml de água destilada e aplicar na região do glúteo. Como eu falei na aula anterior, o site, né, o site do COFEM, ele tem um artigo falando que é para ser administrado até 4 ml nesses locais, tá? No adulto, tá? Ventroglúteo, dorso glúteo. Quando eu tenho reconstituir em 5 ml e aplicar, aí parte de você. Se você vai seguir a literatura, livros abordam até 5 ml, ou segue o COFEM. Então, se você for seguir o COFEM, você vai ter que dividir aí a medicação em 2 seringas. Se você não quiser causar dor e quiser aplicar só uma, o paciente tem uma massa muscular boa, quiser seguir a literatura dos livros, tá? É até 5 ml, tá? Eu deixo assim sempre bem à vontade a pessoa, tá? Eu avalio muito, certo? Eu avalio muito a pessoa. Se a pessoa for muito magra, tá? Eu não aplico 5 ml no local só, eu divido. Se a pessoa for obesa, né? Mais cheinha, tiver uma musculatura muito avantajada e tal, eu avalio, vejo se está tudo certo, se não tem ferida, se não tem hematomas, e aí eu posso até aplicar os 5 ml de acordo com a literatura e não de acordo com o COFEM, certo? Mas eu tento ao máximo seguir ao COFEM, que é o que me respalda mais. Intravenosa, reconstitui para 10 ml de água destilada. Na reconstituição, você injeta dentro do soro, né? Dilui agora, né? Dilui no soro fisiológico de 100, tá? Tá um pouco meio que equivocado aqui esses verbos, tá? Mas daqui eu reconstituo e aqui eu diluo, tá? Aqui alguns frascos, tá? Frasco de Kefli, que é o cefalotina. Cefazolina, classe da cefalosporina, utilizado. Então, assim, não, né, por mais que esteja um pouco trocado aqui, mas você já sabe. Tudo que é pó, eu reconstituo em água destilada. Depois é que eu diluo para soro fisiológico. Utilizado para infecções de pele, trato biliar, infecção do trato urinário, profilaxia cirúrgica e sepse. Possui apresentações de 1 grama, possui ação bactericida, intravenosa e intramuscular às vias, dosagem terapêutica de 1 grama a 6 gramas por dia. Paciente alérgico a cefalosporina e penicilina não é legal, tá? Intramuscular, eu reconstituo em 2,5 de água destilada ou lidocaína 0,5%. Eu quero dar real atenção à lidocaína aqui, certo? Tu tem cuidado, por quê? Porque aqui isso é até 0,05. As apresentações que nós temos no hospital é a 2%, tá? Então, 2% lidocaína não posso dar no paciente, eu tenho que fazer o cálculo. O cálculo, eu não vou demonstrar aqui hoje, mas eu vou ensinar como transformar a 2% em 1%. Seria a mesma coisa que eu transformar 2% a 0,5%, é só modificar o cálculo, né? Um exemplo que eu vou já dar lá no final da aula de hoje. Aplicar na região do glúteo. A intravenosa eu vou reconstituir em água destilada 10 ml e aí eu vou diluir agora no soro fisiológico ou glicosado em 100 ml até 60 minutos. Eu sempre gosto de utilizar o intermediário ou de maior tempo, tá? 60 minutos é interessante, tá? Esses antibióticos são muito fortes. Eu já vi o pessoal fazer essa medicação aqui em bolos, tá? Eu vou ser sincera com você, eu não aconselho fazer intravenosa em bolos, tá? Cefalotina e cefazolina, tá? Reconstituição com lidocaína jamais pode ser feita na via intravenosa, tá? Não pode. Cefazolina, né, o que é fazol, ampicilina sódica, classe da penicilina, utilizada para infecções respiratórias, o trato urinário, faringite, meningite e septicemia. Possui apresentações de 500 mg e 1 grama. Possui ação bactericida, tem as vias intravenosa e intramuscular, dosagem terapêutica em adultos 500 mg a 4 gramas por dia. Pacientes alérgicos a cefalosporina e penicilinas, tá? A ampicilina sódica, diluição, no caso aqui, gente, ó, a ampicilina é um pozinho, tá? Então, reconstitui em 5 ml de diluente, aplicar na região do glúteo com IM profunda. Na intravenosa, reconstituir 5 ml de diluente e diluir
e soro fisiológico 0,9 ou soro glicosado de 4 a 8 horas. A oxacilina, ela é muito utilizada, certo? É a classe da penicilina, utilizada para infecções respiratórias, infecção do trato urinário, faringite, meningite, em formas mais graves, endocardite, infecção localizada na pele, tecidos moles, osteomielite, forma grave, infecção relacionada a catéter também é grave, e septicemia também é grave. Ela possui apresentações de 500 mg, é bactericida, ela tem na forma intravenosa e intramuscular, as vias, tá? Forma não, as vias. A dosagem terapêutica em adultos é 500 mg a 4 gramas por dia. Infecção leve a moderada. A infecção grave eu posso utilizar até 12 gramas por dia, certo? Não deve ser administrada com aminoglicosídeos, né? Alguns antibióticos. Vou abordar aqui aminoglicosídeo para você daqui a pouco. A oxacilina diluição, né, é diluir, né, quer dizer reconstituir. Então, assim, tá um pouco equivocado só os verbos, mas é bom que você se atenta aqui. Se eu tenho pó, eu vou jogar água destilada dentro desse frasco, eu vou introduzir água destilada, jogar, né, é um termo meio sem noção. Eu vou introduzir água destilada dentro do frasco em pó, então é reconstituir em 3 ml de água destilada. Eu estou aqui consertando para você aqui os verbos. E aí eu vou aplicar na região do glúteo. E na intravenosa eu vou reconstituir em 5 ml de água destilada. E aí eu vou introduzir dentro do soro fisiológico, né, esses 5 ml, né? Diluo em soro fisiológico a 0,9, não reconstituo, né? Os verbos só estão trocados aqui, tá? Estudos mostram que a administração de oxacilina direta em bolos pode provocar convulsões e tromboflebite. O frasco de oxacilina, tá certo? IMV. A vancomicina é um glicopeptídico, tá? Utilizado para infecções graves e resistentes, septicemia e infecções ósseas. Possui apresentações de 500 mg, possui ação bactericida e bacteriostática, ela é intravenosa, dosagem terapêutica em adultos varia com peso. Esse antibiótico aqui, gente, eu vou deixar bem claro para vocês, que toda vida quando o paciente faz uso desse antibiótico, é batata, é imprescindível colocar em isolamento de contato. Por quê? Porque para ele chegar a esse antibiótico aqui, é porque com certeza ele já passou por outros antibióticos, não matou a bactéria, tá? E aí esse antibiótico é mais potente, tá? Então ele aborda infecções mais graves e resistentes, tá? Então ele entra em isolamento de contato, tá? Só que para pacientes renais, ele é muito nefrotóxico, certo? A vancomicina a diluição, você vai reconstituir 10 ml de água destilada e aí depois você dilui em soro fisiológico a 0,9%, tá certo? O ideal seria esse. Tem médico que gosta que dilua a van, que agora ela está líquida depois da água destilada, em soro glicosado. Então, geralmente na prescrição varia muito esse antibiótico com esses dois aqui. Eu te digo isso porque lá onde eu trabalhava, eles nem queriam que a gente colocasse a vanco no soro de 100. Eles queriam que a gente colocasse no soro de 200, tá? E colocava-se no glicosado e não no fisiológico, certo? Então, vai depender muito da prescrição médica. Pode esquecer um pouco o ringue, certo, gente? Por quê? Porque a maioria dos medicamentos são incompatíveis com o ringue. E para não ter dúvida se ele é compatível ou não, a gente evita colocar nele. Porque você pode ver aqui, no decorrer, você vai ver que alguns antibióticos podem, outros não. Então, para não ter dúvida, na hora não tem uma internet, não tem como eu consultar, ou eu coloco no fisiológico ou no glicosado. Nas prescrições médicas, não se preocupe. Eles não vão colocar o ringue. Eu nunca vi medicação em ringue, certo? Antibiótico, tá? Tempo de infusão 60 minutos. Se for infundido em menos de 60 minutos, tá? Se for injetado rapidamente, vai dar síndrome do pescoço vermelho, tá? O síndrome do homem vermelho, tá? O pescoço do homem, né, fica bem vermelho. Não é legal. Vanco, tá? A clindamicina, ela é líquida, tá? Clindamicina líquida. Classe da lincosamidas, tá? Então, utilizado para infecções de pele e respiratórias, peritonite e endometrite. Possui apresentações de 300 mg por 2 ml e 600 mg por 4 ml. Ela é bacteriostática, certo?
A dosagem terapêutica em adultos é de 1,8 por dia. Mulheres lactantes não podem fazer uso dessa medicação, certo? Então, a intramuscular eu vou aspirar com forma de injeção e aplicar no glúteo. Já a intravenosa, eu vou aspirar conforme prescrição médica. Eu vou, aqui no caso, diluir, agora que o verbo está certo. Por que o verbo está certo? Porque a clindamicina ela é líquida, tá? Então, dilui em soro fisiológico a 0,9%, tá? Ou glicosado, administra até 40 minutos. O conteúdo da clindamicina já é líquido, então esse verbo agora está certo, é diluir, tá? Aí eu tenho o frasco da clindamicina, ok? Essa daqui, gente, eu quero dar uma real atenção, porque essa medicação aqui, ela é muito, mas muito comum utilizar o Rocefin. Rocefin é a mesma coisa que ceftriaxona, certo? Sódica, ok? É um antibiótico que eu sempre vou utilizar em suspeita de sepse. Então, protocolo sepse lá na UPA, né? O paciente está com uma pressão baixa, febre, taquipneia, que é respiração rápida, taquicardia, coração acelerado, tá certo? Esse paciente, ele vai entrar nesse antibiótico. Mas, professora, não fez nenhum exame para saber se ele está com infecção? Independente, ele já entra no antibiótico. Então, coleta-se o sangue primeiro e logo em seguida entra no antibiótico. Isso se chama protocolo sepse. Utilizado para infecções de pele, respiratórias, renais, meningite e sepse. Possui apresentações de hemograma, possui ação bactericida, vias intravenosa e intramuscular, frascos são diferentes, tá? Só que você tem que ter muito cuidado para não confundir. Dosagem terapêutica em adultos 2 gramas por dia. Alérgica a penicilina e cefalosporina não podem fazer uso. Você vai reconstituir em água destilada 10 ml e você vai diluir em soro fisiológico, né, a 0,9, 100 ml. O tempo de infusão 30 minutos. Evitar administração em bolos por conta da flebite e reações ao antibiótico. Pela administração rápida, ok? Tem que ter muito cuidado. Aqui eu coloquei 2 fabricantes diferentes, mas se fosse o mesmo fabricante, a única diferença desse frasco ampola para o outro seria a letra V. E V, o outro seria I e M. Acontece de ter o mesmo fabricante. Como eu não achei do mesmo fabricante, eu coloquei aqui outro, certo? Aí aqui embaixo está em inglês, eu sou péssima em inglês, mas dá para entender. Ó, a lidocaína, solução de lidocaína, ela nunca pode ser administrada por via intravenosa. A lidocaína, na intramuscular, aqui, no ceftriaxona IM, ela é a 1%, certo? Ela é a 1%. Lembra da cefazolina, que é a lidocaína 0,5%, a lidocaína? Aqui a lidocaína na ceftriaxona, ela é a 1%, certo? Tem que ter cuidado com as concentrações da lidocaína. A ceftriaxona é um antibiótico beta-lactâmico, eu coloquei até um pouco a mais aqui sobre ele, porque ele é utilizado bastante, gente, em protocolo sepse, tá? De todos esses antibióticos, o que vai sair mais na farmácia é a oxacilina, mas a oxacilina nem sempre, porque se não tiver infecção de pele, enfim. Mas esse antibiótico aqui, todo paciente, eu vou dizer assim, 80% dos pacientes, eles vão entrar nesse antibiótico. Então, a farmácia tem que ter um bom estoque desse antibiótico. A ceftriaxona é o mesmo Rocefin. É um antibiótico beta-lactâmico, né, classificado como cefalosporina de terceira geração, com amplo espectro de cobertura abrangendo micro-organismos, tanto gram-positivos e gram-negativos, então ele aborda os dois, suscetíveis de infecções urinárias, respiratórias, abdominais, de pele, tecidos móveis, ossos, articulações, renais, faringites, otites, amigdalite, sinusite e gonorreia. Então, você vê que aborda muita coisa. Seu mecanismo de ação é baseado na inibição da síntese da parede celular bacteriana. A ceftriaxona pode ser administrada tanto na veia como no músculo. Só que os frascos, eles são diferentes, certo? Como é que é aqui, ó, na IM, né? Ó, pó para solução injetável para administração intramuscular, 500 mg. Embalagem com frasco, contendo equivalente a 500 mg de ceftriaxona e 1 a 5 ampolas de solução diluente, a 1%, né, com 2 ml. Pó para solução injetável para administração intramuscular, tá?
2 ml, pronto. Aí intramuscular com 500 mg. Já o pó para solução injetável para administração intramuscular de 1 grama, embalagens como frasco ampola, contendo equivalente a 1 grama de ceftriaxona e um ampola da solução diluente lidocaína 1% com 3,5 ml, certo? Então, tem essas duas diferenças aqui, tipo de miligramas e grama, tá? Aí, vamos supor que no hospital não tenha essa lidocaína 1%. Esse cálculo aqui também serve para 0,5, é só você mudar, né? O 1% para 0,5, aí você calcula. Então, assim, quando na administração EV, o diluente a ser utilizado é a água destilada ou água para injetáveis. Né? No caso da administração IM, a lidocaína 1%, sem vasopressor, certo? Sem vasoconstrictor, ok? É o diluente, ok? Então, a ceftriaxona 1 grama para uso IM com lidocaína, sem vasoconstrictor, a 1%, tá? Então, aqui esse outro frasco, a prestação para uso IM EV, tá? Só que a apresentação pode ser as duas vias, certo? Mas eu nunca vi. Porém, lidocaína só pode ser administrada intramuscular. Para uso EV, reconstitui-se com água destilada, água para injeção. Para uso IM, tá? Utilizar lidocaína sem vasoconstrictor a 1%. Porque tem a com vasoconstrictor e a sem vaso. Tem que ser a sem vaso. Em muitos casos, a única apresentação disponível da lidocaína sem vaso na unidade hospitalar é a de 2%. Nesses casos, é necessária a diluição dessa lidocaína para a concentração de a 1%, certo? Antes de ser realizada a reconstituição. Então, como é que eu vou fazer? A 2% para 1%. Aspirar 3,5 de água destilada, água para injetáveis em uma seringa de 10 ml, tá? Na mesma seringa, aspirar 3,5 ml de lidocaína sem vaso, 2%. A solução resultante contém 7 ml de lidocaína a 1%. Utilizar 3,5 dessa solução para reconstituir 1 grama da ceftriaxona para administração intramuscular. Informações sobre a reconstituição da ceftriaxona 1%. Administração intramuscular diluentes para reconstituição. Lidocaína sem vasopressor 1%, tá? Não é recomendável injetar mais que 1 grama em cada local de aplicação, ok? Já na administração intravenosa, água destilada ou água para injetáveis, diluição em 100 ml de soro fisiológico. Geralmente é o soro fisiológico. A temperatura ambiente é de 15 a 30 graus Celsius por 6 horas e a refrigeração de 2 a 8 graus Celsius nas 24 horas. A penicilina bezetacil, tá certo? É utilizada para infecções de pele, respiratórias, tratamento de sífilis, né, e febre reumática. Então, dependendo muito do seu município, tá? Ela pode ser feita no hospital, que seria a melhor opção, tá? Alguns postos de saúde fazem ela, o ideal é não deixar de fazer essa medicação, né? Eu já vi situações, mas se o médico não estiver no posto, faz, porque é muito mais importante, né, fazer esse tratamento de sífilis do que o paciente, né, postergar esse tratamento. Pode ser a apresentação de 600 mil a 1.200.000, de 600 mil, gente, desculpa, geralmente para criança, tá? E aqui 1.200.000 para adulto. Então, no caso, 600 mil é 2 ml que eu vou reconstituir e a de 1.200.000 é para 4 ml, certo? Possui ação bactericida, certo? Via intramuscular, a dosagem terapêutica em adultos é de 1 milhão a 5 milhões por dia, certo? Então, em criança, eu vou administrar, ou eu vou reconstituir em 2 ml de água destilada, e do adulto eu vou reconstituir em 4, tá? É o dobro, tá? 2 para 4. Alérgico à penicilina e cefalosporina não pode fazer uso. Segundo a Anvisa, eu vou reconstituir em 4 ml de água destilada, efetuar a troca da agulha antes da administração para evitar obstrução, preferível administrar com o paciente deitado, local de aplicação do urso glúten. A diluição deve ser a reconstituição, sempre deve ser com água destilada. E se for com lidocaína, tem que ter a prescrição, né, dizendo para acrescentar lidocaína, descrevendo acrescentado 0,5 de lidocaína a 2%. Tá? Só que assim, gente, eu faço assim, eu já vi vídeos que mostram, né, essa lidocaína sendo feita a 1%, certo? Só que a 2%. Então, para eu não contaminar o frasco com bezetacil,
eu aspiro logo 0,5 de lidocaína, já que a agulha, a seringa vai estar limpinha. Depois do 0,5, eu aspiro mais 4 ml de água destilada. Aí fica 4,5, né, ml. Vou reconstituir a penicilina benzatina e aí eu aspiro, tá? Para aplicar no paciente. Aí, como eu te falei, né? Se a pessoa tiver só uma penicilina benzatina para ser administrada, eu divido nos 2 glúteos. Se for uma dose dobrada de penicilina benzatina, aí, né, eu tenho que seguir de acordo com a literatura dos livros e não do Corém, porque, né, eu vou, né, usar os 2 glúteos da pessoa. A evidência sustenta que isso reduz a dor durante a aplicação e nas primeiras 24 horas, além de não interferir significativamente nos níveis séricos da penicilina. Não, eu estava olhando, não muda nada não, tá, gente? Aqui algumas referências. O vídeo, eu coloquei esse vídeo aqui, tá? Mas eu não coloquei água destilada, ficou meio que incompleto, tá? Depois eu vou fazer um vídeo de penicilina benzatina, fazendo bem direitinho, tá? Realizar a leitura, tá? Boas práticas, né? Hasta luego para você e até mais, gente. Até a próxima aula.